Em Castletown, 7 horas. Está no ar a voz de Hyrule. Olá a todos, está começando mais uma Voz de Hyrule, seu resumão de notícias hyruleanas do site do Zelda.com.br. Aqui é o Samir Fry, o vulgo Tueiro, e aqui comigo novamente está o Felipe Ferraz, o Shadow Link. Fala aí, galera. E sem mais delongas, que hoje teremos duas notícias, bem mais ou menos longa, mas outra muito interessante também. E ao final desse programa eu terei dois recados para vocês, então sem mais delongas, vamos às notícias. A primeira, como nós já noticiamos lá no site, que existe um livro chamado Masterworks, que ele é uma coletânea de artes conceituais e fala um pouco até do desenvolvimento do próprio Breath of the Wild, se refere à sua direção de arte e tal. E recentemente o site Gaming Reinvented, ele postou algumas artes conceituais de elementos, vários elementos na verdade, tanto de inimigos, lugares, personagens, e como eles eram inicialmente conceituados, para traçar um paralelo com o que a gente vê no jogo final. Como são muitas artes, até mesmo ele fazendo uma seleção, essa seleção ficou bem grande. Então aqui no nosso programa a gente só vai comentar algumas que a gente achou assim, mais interessante ou pertinente, ou que a gente tem algo a comentar. Caso você queira ver as demais artes conceituais, o link para a postagem com essas artes se encontra aqui na descrição. E a primeira que eu quero comentar é justamente o design do Guardian, propriamente dito. Esse inimigo icônico que não deu de sua graça desde o primeiro trailer, lá na época ele só se chamava Zelda U. E isso também se tornou um dos inimigos mais icônicos do jogo. E nas primeiras artes a gente vê que eles estavam andando por um caminho muito próximo àqueles guardiões que existem no Silent Realm lá do Skyward Sword. Então até não tinha muita novidade, também lembra um pouco aqueles guardiões. Lembra daqueles guardiões do Twilight Princess? Daquele puzzle pra gente pegar a Master Sword? Sim, os dois estátuas, né? Sim, lembra um pouquinho eles também. E até as outras estátuas que tem no próprio Templo do Tempo desse jogo. Mas uma coisa que eu fiquei realmente impressionado e um pouco assustado é que uma das artes conceituais mostrava ele era um ser, não era exatamente um ser mecânico, mas parecia ser um monstro abissal gigantesco. Umas criaturas de filme de terror, né? Basicamente. Sim. E é engraçado que sempre que eles mostram essas artes conceituais, não só do Breath of the Wild, de todos os Zeldas, você vê que eles começam. As artes conceituais que eles lançam no começo são um negócios muito loucos. E depois, quando eles lançam o jogo mesmo, sempre é um negócio meio. Tipo. Que se encaixa na série, assim. Mas se você olhar as artes conceituais, tem uns negócios que não tem nada a ver com Zelda. Tipo, os caras jogam tudo na parede e vê depois eles veem o que dá certo, tá ligado? Dá a impressão de que eles não tinham ainda. Não sei se foi o caso, eles têm uma direção de arte já fixada, ó. Nosso estilo de arte vai ser assim, você faz assim. Não, mas o que dá a entender é que eles vão jogando realmente as ideias em vários estilos mesmo, mas a gente percebe que segue um padrão. Todos esses monstros, mesmo sendo assim grandes e até não sendo mecânicos, eles são seres bem maiores que o Link em si e possuem tentáculos, patas muito alongadas, até pra sei lá, deixar o jogador em alerta. Sim. Tem um design das Divine Beasts também, que era bem diferente, né? Alguns eram até bem legais, seria legal ver, tipo. É porque eles fizeram o DLC bem simples, né? Eles poderiam fazer umas bestas destas como DLC, talvez. Se porque a gente não chega a ver uma Divine Beast propriamente dita no Champions Ballad, né? Sim, só vê dentro de uma. E eu acho até normal de ter artes conceituais ou conceito de Divine Beast descartados, porque isso me lembra até o desenvolvimento do Shadow of the Colossus, que havia muitos outros colossos que só foram conceituados, mas não chegaram aí para a versão final do jogo. Isso é bem comum, né? Não é só em Zelda, né? Então qualquer jogo eles sempre planejam muito mais do que acaba saindo no jogo.
mas é interessante que boa parte dos que foram descartados eram até monstros que tinham temáticas aquáticas, que eles iam estar num oceano, por exemplo, porque é como o postador original dessas artes comentou, que a parte de oceano desse jogo é muito deixada de lado. Tem uma vila de praia no jogo, mas não chega a ser um ambiente central, né? Sim, você só dá uma cenada por aí ou usa um barco e é isso, né? Não tem nada focado realmente no oceano. Até que aí os designs vinham de caranguejo, tinha uma raia, uma espécie de peixe-tubarão. Sim, tem um, inclusive, que parece que ele ficaria embaixo d'água, né? Tipo, tem um que é um tubarão, uma baleia, sei lá. Isso, e a raia também. E tem uma mula sem cabeça. Mas ficou bacana esses designs em geral. Sim. Mas a minha arte favorita de todas é o guardião tirando o chapéu, né? Sim, é porque a arte conceitual de como seria o laboratório. Que provavelmente é o laboratório do Hobby, né? O da Purá. Uhum. Que no próprio jogo final eles têm muitos pedaços de Guardian jogados por lá. Guardian que é bem normal, ter Guardian desmontado, que eles estudam as peças deles ou reaproveitam para fazer as invenções dele. Mas o que eu realmente gostei, como tu comentou, que o design em si é baseado no Guardian, tá ok? Mas tem um Guardian customizado recepcionando as visitas, tirando a cabeça e com um sorrisinho. Eu queria ter um lugar assim. Cara, eu queria que alguém vendesse um amiibo customizado, cara, assim, do Guardian. Eu compraria. Ficou muito, muito bacana. E essa arte já parece ser mais avançada, assim, no estado de desenvolvimento do jogo. Tá mais condizente com o que a gente vê no jogo. Já é o Guardian que a gente conhece. O Link... E isso eu achei bem legal também. O Link, nessa arte, ele tá com a roupa verde, que é a roupa que ele usa a Tunic of the Wild, né? Que essa praga final do jogo. E ela tá com as mangas longas. E eu não sei se você sabe disso. Tem uma... Dentro dos arquivos do jogo, tem uma foto de memória extra, que não é uma memória do jogo, que é o Link com a roupa verde, com as mangas longas, porque a roupa verde que você pega, a manga acaba mais ou menos no cotovelo, né? E fazendo tipo uma pose de jutsu. E é uma parada assim, tipo, era uma memória que cortaram, pelo visto. Então dá a entender de que em algum ponto já avançado do desenvolvimento, o Link não ia usar a roupa do campeão, ele ia usar a roupa verde nas memórias. Do passado do Link, antes de ser campeão, era só de que ele era filho de cavaleiro, então ele sempre teve essa vida assim, mas a gente nunca viu a que roupa ele usaria. Sim. Então, eu vou ver se eu acho essa imagem aqui. Ia ser um easter egg dele usar essa roupa. E falando de roupas que remetem ao passado, tem também artes dedicadas à própria Zelda, que alguma delas tem um design mais aventuresco, porque eu acho que ele já tinha em mente que ela seria mais... teria roupas menos formais, que geralmente aquele vestido que ela usa. Mas outras artes a gente acaba se debatendo até com mais artes de roupas antigas dela, como uma roupa que remete ao Ocarina, ou até roupas do A Link to the Past. Mas também era um período que eles estavam treinando ainda, ou experimentando. Sim. Eu lembrei muito do A Link to the Past com algumas roupas também. Boas referências para eles se referirem ao passado. E por fim, acho que sendo um dos materiais mais interessantes de arte é que há alguns mapas. Esses mapas mostram o trajeto que os campeões fizeram quando a calamidade surgiu. Aí nós sabemos que cada campeão foi para sua Divine Beast e para lá encontrar seu destino. E o caminho mostra exatamente o ponto onde eles estavam e o caminho que cada um fez. E eu até achei interessante que pro Rivali chegar até a Divine Beast dele, ele foi em linha reta, voando. Sim. Não só isso, mas há também mapas que mostram o que aconteceu da feita que a calamidade atacou de vez o castelo. A gente vê, por exemplo, rotas de fuga que soldados e os outros Williams fizeram para se refugiar nos cantos mais ao sudeste e nordeste do mapa. E o caminho, e especialmente o caminho que a Zelda e o Link fizeram depois que o ataque ocorreu. Mostra até o ponto onde ocorre a memória. E o ponto final, onde a gente tem a última memória que a gente vê deles. Isso é até interessante porque a gente não tinha essa informação, né? De que o Link e a Zelda foram pro castelo depois que a calamidade começou. Tipo, eles foram pro castelo e depois eles fugiram do castelo. Eu tava supondo isso justamente porque a memória que a gente encontra eles lá, todos esfacelados, corre um pouco mais perto do castelo de Hyrule. O que imagina que eles iam se encontrar lá e de lá eles estavam fugindo já
de lá. Então eles tiveram um confronto lá que a gente não teve. Então, o que eu imaginei era o contrário, que eles estavam indo pro castelo, mas no caminho do castelo eles já estavam, tipo, acabados. Eles nunca tinham chegado no castelo em si, entendeu? E o último caminho que ele mostra justamente depois que a Zelda desperta o poder dela, ele mostra o caminho que eles fizeram levando o Link até o Shrine da ressurreição. Eles não mostram o caminho da Zelda indo pra floresta, né? Não, mostram sim, tem aqui o caminho mostrando, porque é nessa parte... Ah, não, é verdade, tem outra imagem. É, a última imagem que mostra ela indo lá na floresta, deixando a Master Sword, e de lá ela foi pro castelo pra aprisionar o Ganon. Eles pensaram em tudo nesse mapa. Pois é, isso conclui toda a parte de artwork. Agora vamos para outra notícia. Bom, a gente já tinha relatado aqui o quão bem vendeu o Breath of the Wild. Já em janeiro a gente já tinha somas de vendas que já mostravam ele como o segundo Zelda mais vendido de todos os tempos. E isso só perdendo apenas pro Twilight Princess. E agora a gente tem, assomando com outros dados que nós já temos, a confirmação de que em um pouco depois de um ano de lançamento dele, ele efetivamente virou o Zelda mais vendido de todos os tempos. Porque a Nintendo lançou o relatório financeiro dela, que acabou agora no final de março, e ela anunciou que o jogo em si vendeu aproximadamente 8,48 milhões de cópias só no Nintendo Switch. E se você somar com os 1,5 milhão que a versão do Wii U já tinha sido confirmada que foram vendidos, eles superam as vendas do Twilight Princess, que era de 8,85 milhões, uma coisa assim. Então, meus parabéns, não só nos mais de todos os tempos, que eu acho que isso não é bem surpresa pra gente, mas a surpresa em si é isso ter acontecido pouco depois de um ano de lançamento. O fato do Switch ter vendido tão bem no início ajudou bastante, né? É que nem o próprio Twilight Princess. O próprio Twilight Princess, ele se beneficiou do lançamento do estrondoso do Wii e o Breath of the Wild do Switch. Eu creio que os fatores tenham sido similares. Eu creio que hoje em dia venda-se muito mais em questão de Nintendo Switch do que o Wii daquela época, ou a receptividade esteja maior do que naquela época. Então foi uma repetição daquele fator, só que aumentado por outros fatores externos. Não só o Breath of the Wild se tornou muito bem recebido. As pessoas, quando compravam um Switch, não compravam sem um Zelda, era praticamente compra casada, quase. Não, aconteceu até do Zelda vender mais que o Switch, né? No início. A gente já sabe disso, pô. Um de vocês comprou o jogo sem ter o Switch em casa. Eu fiz isso. Pois é. Até acho que não era uma edição de colecionador, uma coisa assim. É a edição que... É a edição Master, se não me engano, que vem com a estátua de espada e tudo mais. Uhum. Pois é. Eu comprei e não tinha dinheiro pra comprar o Switch. Mas pois é, várias pessoas fizeram isso, ou às vezes nem era uma edição de coleção, mas queriam ter o jogo pra si, pra quando fossem ter um Switch iam poder jogar ele. Então, realmente, meus parabéns pelo sucesso desse jogo, a toda a equipe de desenvolvimento dele, por todo esse sucesso que ele está tendo. E a cereja do bolo é que o jogo também ganhou um outro prêmio de jogo do ano, dessa vez pela revista Famitsu, a qual ele também recebeu nota máxima, para surpresa de ninguém. O que seria uma certa surpresa, mas nem tanto também, é que na verdade um outro que ele acabou empatando, para surpresa de alguns e para outros nem tanto, é que ele na verdade empatou com o título de jogo do ano com o Dragon Quest XI, que saiu só no Japão por enquanto e ainda vai lançar por aqui. Eu digo que não é exatamente surpresa, porque no Japão o Dragon Quest sempre é sucesso, então ele... Dragon Quest é uma série gigantesca no Japão, né? Sim. Então, até agora eu tô falando relativamente bem dele, a gente não pode comentar muito sobre ele porque ainda não saiu por aqui. Vai sair pra Switch a uma data a ser anunciada, né? Sim. Acho que a data de PS4 já tem, mas eu não sei qual é exatamente. Acho que do Switch que vai ser depois e aparentemente não vai mais sair pro 3DS, porque no Japão ele tem uma versão de 3DS. E a versão do Switch vai ser baseada na versão de PS4. A versão do 3DS ia ser diferente, né? Ela ia ser como se fosse um jogo 2D, ia ser um jogo old school de RPG. É tipo aqueles portes que tinham entre um jogo de uma geração e outra, né? Mesmo jogo, só que de plataforma... Mas não, ia ser muito diferente, porque ia ser 2D, ia ser um RPG tipo Pokémon, assim. Uhum. E o 3D é 3D, entendeu? Porque a própria Nintendo falou que ela não ia largar, assim, de dar suporte ao 3DS nesse período. Recentemente saiu o jogo do Detetive Pikachu por aqui, mas já são outros fatores.
Mas esse jogo realmente acho que não quiseram causar confusão, acho que com o consumidor. Eu quero jogar Dragon Quest 11, aí eu vou comprar 3DS, mas pô, não é que nem o meu amigo que tá jogando aqui no PS4, entendeu? Pois é criar uma dissonância, assim, é ser um jogo muito diferente com o mesmo nome. Bom, isso conclui nossas notícias da semana, mas antes de ir pros finalmente, eu tenho 2 avisos para dar para vocês. Um é que finalmente nós fechamos a nossa trilogia de papos de Milk Bar focados no Breath of the Wild, que a gente ficou mais ou menos um período de um ano falando só sobre esse jogo em períodos bem esparsos de tempo, mas acredite, esses 3 programas que somados dão quase 7 horas de conteúdo, mas não se assuste com esse período, gradativamente as partes vão ficando cada vez menores. Mas a gente abrangiu bastante coisa do jogo, assim, a partir das nossas experiências próprias com o jogo, porque a gente foi vivenciando tanto em vários aspectos, tanto de o game em si, o gameplay dele, a história, a mitologia da série, causos e histórias que a gente passou durante o jogo, tanto os DLCs como o Master Trials, que está na parte 2, como um dedicado exclusivamente ao Champions Ballad. E então nós recomendamos, sugerimos vocês para ouvir o podcast se encontra tanto no nosso site, tanto para baixar o MP3, como se você quiser ouvir diretamente pelo nosso browser, pelo nosso player que tem no nosso próprio site, ou no YouTube, que nós também upamos no YouTube, onde o sumário dos tempos, você pode clicar no tempo e ele te joga diretamente para aquela parte específica, caso você queira ver especificamente aquela parte. E eu ouço não só porque foi um trabalhão, simplesmente da minha parte, porque eu também fiquei um pouco responsável por editar ele. E com esse fechamento da temporada anterior do Papo, esses próximos meses a gente vai começar a trabalhar na próxima temporada, que a gente já tem algumas pautas já definidas e como vamos organizar esses programas, então fiquem ligados que logo mais a gente dá mais detalhe de como será essa próxima temporada do Papo de Milk Bar. E a última novidade se você já está ligado nas nossas redes sociais, já deve estar ciente que nós já estamos publicando o nosso vídeo detonado de Majora's Mask 3D. O nosso detonador End destrinchou tudo do jogo, desde como passar das dungeons, como pegar todas as máscaras, como avançar na história, side quests, todos os corações, tudo. Todo o segredo para vocês destrincharem e acompanhar a Link salvando o mundo de Termina de seu profético fim. Então, ao longo dos próximos meses, toda quarta e domingo, sempre às 3 horas da tarde, tem vídeo novo sendo postado no nosso canal no YouTube, e nós sempre iremos avisar tanto no nosso Facebook como no nosso Twitter. Então, esperamos que gostem do nosso vídeo detonado, e lembrando que se você tiver qualquer comentário que você fizesse serão sempre bem-vindos, seja elogios, críticas, até mesmo qualquer dúvida que não tenha ficado claro no próprio vídeo, pode comentar lá que nós, assim que possível, nós prontamente iremos respondê-la. Bom, é isso. As notícias comentadas aqui estarão linkadas na descrição deste programa, bem como os links das nossas redes sociais. Agradecemos muito cada curtida e follow que nos dão. Pedimos que participe também do nosso grupo de discussões lá no Facebook, para dividir sua opinião com outros fãs de Zelda. E deixe seus comentários sobre as notícias comentadas nesse programa no campo aqui embaixo. E a Voz de Haru termina por aqui. Tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Falou, galera. Até a próxima.